caros alunos do SERJA, vamos dar continuidade à nossa videoaula do projeto SERJA para Enseja, módulo 2 de Matemática do Ensino Médio, continuando aí com resoluções de equações de primeiro e segundo grau. Vamos então para a próxima questão. Bom, a próxima questão 13 do módulo 2, ela é uma questão retirada do Enseja de 2022. Que diz: um celular é um aparelho utilizado por muitas pessoas. O consumo da bateria de um celular está relacionado ao período do tempo que está ligado. O gráfico apresenta o consumo da bateria de um celular entre 8 horas e 14 horas de um determinado dia, mantendo o mesmo padrão até a quantidade de carga acabar. A bateria atingiu 5% de sua carga AS. Então, novamente, aqui temos um gráfico representando essa função que representa a diminuição da carga na bateria. Aqui nós temos os valores em porcentagem, ele não colocou aqui a legenda, mas aqui são as porcentagens. Às 8 horas, a bateria se encontrava a 100% de carga. E à medida que o tempo foi passando, às 9 horas estava aqui entre 100 e 80, Às 10 horas o celular estava com 80% de carga e assim foi diminuindo, até aqui o zero, que o gráfico não continua, mas se continuasse nós íamos ter aqui até o zero. Temos aqui, chegou a 40% às 14 horas. Então, como ele diz, o gráfico traz das 8 às 14. Mas a pergunta da questão é que horas essa bateria vai atingir 5%. Essa é a pergunta da questão, Então, temos aqui as opções e então vamos montar a função que representa essa diminuição de carga na bateria, a função que vai representar essa queda de carga na bateria e então descobrir a que horas chega a 5%. Vamos lá, prosseguindo. Bom, então aqui temos o gráfico, novamente. Vamos montar a equação, assim como contamos na questão que analisamos no vídeo anterior, na primeira questão. Então, vamos montar aqui o triângulo, Temos, então, essa posição aqui às 10 horas, estava 80% da carga. Então, temos essa informação. Fechando aqui o triângulo, fechando aqui esse triângulo, nós vamos observar que temos essas medidas aqui dos lados. Então, através dessa medida, como nós já vimos, a equação do primeiro grau ela é representada do tipo y igual a ax mais b. Então, vamos calcular o a e o b. É isso? Então, analisando aqui o triângulo, mas por que eu não peguei o 9? Poderia ser aqui no 9? Poderia, mas eu não tenho o valor exato aqui da carga às 9 horas, eu sei que está entre 100 e 80, mas não tem o valor exato. Então, eu passei aqui para formar o triângulo aqui na posição 10 horas, que às 10 horas nós temos aqui a posição exata da bateria, que é 80%. Então, ficou o triângulo dessa forma. Mas, como nós vimos lá na questão anterior, basta dividir esse valor por esse. Aí nós vamos ter a taxa, o coeficiente de crescimento aí, ou diminuição, nesse caso, da carga da bateria. Então, calculando o A aqui, basta dividir 20 dividido por 2, que dá 10. Então, o A da equação é 10. As variáveis aqui são carga da bateria e o tempo, os dias, as horas, no caso aqui horas. Então, calculamos o coeficiente A da equação. E o coeficiente B, se a gente pegar aqui das 8 horas, considerando 8 horas do zero, o valor inicial foi às 8 horas, e às 8 horas a carga da bateria era 100%. Então, vamos lá, Então, nesse caso, o sinal vai ser menos. Observe isso, aqui na equação geral tem mais, mas no caso aqui vai ser menos. O coeficiente aqui vai ser negativo, coeficiente A. Por quê? Porque está diminuindo. É uma função decrescente, então o coeficiente A é negativo. Então, eu armei dessa forma, B positivo, menos AX, o coeficiente A é negativo. Então, no caso aqui, o coeficiente A é menos 10.
Então, e quanto vai ser, né, o valor de x aqui no eixo x, que vai ser o valor das horas, né, quando y for 5%. Né? Quando a porcentagem for 5%, que horas vai ser aqui de acordo com o gráfico. Então vamos substituir, né? Então y é igual a 100, porque 100, o 100 é o valor de b, né? O b às 8 horas é 100. Então y é igual a 100 menos o a, que é 10, né? Menos 10x. Então essa é a equação que nós vamos resolver. Y é igual a 100 menos 10x. Então montamos a equação referente a esse gráfico. Montamos a equação. Muito bem, mas nós queremos o valor de x, queremos calcular o valor de x das horas, que horas, quando o y for 5%. Então vamos substituir o y por 5. Aqui nessa posição vamos colocar o valor 5. Então temos 5 igual a 100 menos 10x. Então vamos resolver agora essa equação. Chegamos na equação do primeiro grau, que queremos resolver. Vamos calcular então o valor de x, ou o valor do tempo, né? No caso aqui, vamos manter o x, né? Então, x, né, passa para o outro lado, ó, aquela posição, o x está no segundo membro, vai para o primeiro membro, e o 5 está no primeiro membro, vem para o segundo membro. Então, menos 10x estava nessa posição, foi para o primeiro membro positivo, 10x. O 5 era positivo, foi para o segundo membro negativo. Então, 10x é igual a 100 menos 5. 100 menos 5 é 95. Então, 10x é 95. Então, basta, então, dividir 95 por 10. Então, realizando essa divisão, 95 dividido por 10, temos que o valor de x é 9,5. Muito bem, calculamos o x. Então, vamos agora organizar essa solução para marcar nas opções, no caso, a opção correta. Prosseguindo. Bom, então encontramos nessa questão o valor de x é 9,5 da hora. Porém, como sabemos, o x corresponde a 9 horas mais 0,5 da hora. 0,5 da hora é meia hora, e meia hora corresponde a 30 minutos. Logo, x equivale a 9 horas e 30 minutos. Aí o aluno vai observar nas opções e não vai ver essa opção para marcar. Realmente não. Porém, o aluno ele vai ficar atento para essa condição. Quando nós colocamos o valor 100, 100% da carga da bateria, ocorre às 8 horas. Então, esse foi o horário que a bateria estava 100%. Então, o tempo foi passando e após 9 horas e 30 minutos, a carga da bateria chegou em 5%. Né? Então, para descobrir que horas a carga da bateria chegou a 5%, basta somar 9 horas e 30 minutos mais 8 horas, que foi o horário inicial que começou a marcar aqui no gráfico. Então, realizando essa soma, temos 17 horas e 30 minutos, que corresponde ao item B. Ok? Então, essa foi a questão que a gente resolveu também por forma de equação. Resolvemos uma equação de primeiro grau, mas existem outras maneiras de resolver, e o aluno pode ficar à vontade para resolver da melhor forma que ele achar, ok? Bom, caros alunos do SERJ, vamos para mais uma questão do módulo 2 de matemática, do projeto SEJA para Enseja, mas, sendo bem sincero com vocês, nas provas anteriores do Enseja não encontrei nenhuma questão de equação de segundo grau. Então, para não deixar sem questões de função de segundo grau, equações de segundo grau, resolvi colocar essa questão 15, que ela é do Enem, retirada da prova de 2016. Tá? Então, a questão tem todo um enunciado, né, toda uma retórica aqui, né, umas informações, mas essa questão é basicamente resolver a equação de segundo grau, montar a equação e resolver. Bom, então a questão diz: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabemos que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t mais 120t, em que t
é expresso em dias. E t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. Que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. Então, a segunda detetização começou no dia 19, no dia 20, no dia 29, no dia 30 ou no dia 60, né? 60 dias a iniciar a epidemia. Então, a questão traz uma função que representa o número de infectados por dengue numa determinada cidade. Então, à medida que o tempo vai passando, esse número de infectados vai aumentando. Né? Então, aconteceu a primeira detetização, né? No primeiro dia, no dia 0. O dia 0 é o primeiro dia antes da primeira pessoa ser infectada, como ele diz, né? E a outra detetização vai acontecer quando tiverem 1.600 pessoas infectadas. Né? Então, vamos montar aqui a função, porque não sabemos qual foi o dia que ocorreu essa condição de 1.600 pessoas infectadas. Então, vamos substituir na equação de segundo grau. Mas primeiro vamos entender o que é uma equação de segundo grau. Né? Então, a equação de segundo grau é aquela equação que tem esse formato, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esses coeficientes é muito importante o aluno saber a posição desses coeficientes. E ela é uma equação de segundo grau porque você observa, né? A variável x está elevado ao quadrado. Então, por isso, ela é chamada de equação de segundo grau. Ela tem um termo ao quadrado. Então, o y aqui faz a função do f de t, né? O número de infectados. O x está sendo representado pelo t, que é o dia, né? O dia que aconteceu as infecções, a quantidade em relação à quantidade de pessoas infectadas, né? Então, ax ao quadrado mais bx é uma equação de segundo grau. E como se resolve uma equação de segundo grau? A equação de segundo grau se resolve pela fórmula de Bhaskara, que primeiro nós calculamos o conhecido delta. Esse carinha aqui é chamado de delta, uma letra grega, delta. E o delta obedece essa fórmula, igual delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E quem é esse b, a e c? São esses coeficientes aqui da equação, os valores que estarão representados na equação. Né? Então, o valor de a, o valor de b e o valor de c. Então, o delta relaciona esses três coeficientes, a, b e c. Muito bem, calculado o delta, nós vamos então para calcular o valor de x. Como é uma equação de segundo grau, vai ter duas soluções. Um x1 e um x2, um x' e um x duas linhas. Né? Aí tem as condições desse x, e aí a gente pode debater outra aula. Né? Mas basicamente, essa é a forma de se calcular o x. Então, x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, novamente, usando aqui os coeficientes e o valor de delta que foi calculado anteriormente. X duas linhas é a mesma expressão, só muda o sinal, né? Temos menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, essa é a fórmula, a maneira para se resolver uma equação de segundo grau. Dito isso, vamos então montar a equação e resolver a questão. Muito bem, então a questão traz essas informações, né, das equações. O f de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 120. E ele quer o valor de t quando o f de t for 1.600. Então, vamos substituir e ver a equação que nós vamos adquirir. Pronto, então, onde tinha o f de t, né, colocamos 1.600. Onde tinha o f de t, colocamos 1.600. E temos agora essa expressão. Então, vamos organizar essa equação de forma a ficar no formato da equação de segundo grau. Fazendo isso, né, o t está negativo, vai para o outro lado, menos 2t, né, está negativo, vai para o outro lado positivo, fica 2t ao quadrado, 120t está positivo, foi para o outro lado negativo, menos 120t, mais 160, que já estava no primeiro membro, continuou mais, igual a zero.
Muito bem, então essa é a equação do segundo grau que nós vamos trabalhar. Mas observando aqui os coeficientes, o A é 2, o B é menos 120 e o C é 1.600. Então, todos são múltiplos de 2. Nós podemos simplificar essa equação dividindo todos os coeficientes por 2, para facilitar quando a gente for calcular o delta, né, e as raízes da equação. Então, muito bem, dividindo tudo por 2, só para facilitar, temos 2 dividido por 2, dá 1, fica só t ao quadrado. Menos 120 dividido por 2 dá 60, então fica menos 60t. E 1.600 dividido por 2 dá 800. Então, mais 800 igual a zero. Então, simplificamos aqui essa equação só para facilitar. Mas se o aluno quisesse resolver aqui dessa forma, considerando o A2, o B menos 120 e o C 1.600, também daria o mesmo resultado, não influenciar no resultado. Né? Ok, então vamos para calcular o delta. Né? Já sabemos aqui a equação, na verdade, vamos descobrir quanto é os valores dos coeficientes A, B e C. Né? Então, a partir daqui, eu já posso identificar os coeficientes. O A é 1, o B é menos 60 e o C é 800. Então, anotei aqui os coeficientes da equação e vou calcular o delta. Então, o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos calcular quanto é esse delta, substituir os valores do coeficiente aqui na equação. Muito bem, então delta é b ao quadrado. B ao quadrado é menos 60, então vai ficar menos 60 ao quadrado. Menos, ó, esse menos é esse menos aqui da fórmula, né? O menos da fórmula, menos 4, menos 4, está aqui o 4. Então, só fiz substituir aqui na fórmula do delta. Menos 4 vezes A, até o A é 1, está aqui o 1. E vezes C, que o C é 800, está aqui o 800. Então, delta é igual a menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 800. Realizando essa operação, 60 ao quadrado é 3.600. Positivo, porque vai ficar menos 60 vezes menos 60. Menos com menos dá mais, então dá menos 60 ao quadrado, dá 3.600. Repete o sinal de menos aqui, ó, menos e menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 800, 3.200. Então, o delta é 3.600 menos 3.200. Realizando essa subtração, o delta é 400. Muito bem, esse é o valor de delta, mas lembrando que nós vamos precisar da raiz de delta. Calcular a raiz quadrada de delta. Então, calculando logo aqui a raiz quadrada de delta, raiz de delta é igual a raiz de 400. A raiz de 400 é 20. Então, significa que a raiz de delta é igual a 20. Então, vamos deixar guardadinho aqui o delta. Já calculamos o delta e sua raiz. Vamos, então, para as equações da questão. O valor de t. T1, T2. T', T2'. Né? Então, uma das raízes é menos b ao quadrado mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz, T2', menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ok, vamos substituir então aqui, começando aqui pelo T1, né, T'. Então, menos, ó, esse menos da fórmula é esse menos aqui. Menos B, o B é menos 60, está aqui o menos 60. Observe que tem os dois sinais negativos aqui, né? Mais, a primeira raiz é positiva, então é mais, sinal é mais. Raiz de delta calculamos, é 20, sobre 2 vezes A. O A é 1, então 2 vezes 1. Muito bem, resolvendo aqui, menos com menos dá mais, né? Então, vamos ter 60 mais 20 dividido por 2. 60 mais 20 é 80. 80 dividido por 2 é 40. Então, a primeira raiz, 40. A segunda raiz vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Armamos aqui da mesma forma, né? Os dois sinais de menos, o menos da fórmula e o menos do coeficiente b, menos 60. Agora o sinal aqui da equação é menos, está aqui o sinalzinho de menos 20 sobre 2a. Então vamos ter 60 menos 20 dividido por 2. 60 menos 20, 40. 40 dividido por 2 igual a 20. Então observe que uma equação de segundo grau, essa é uma equação de segundo grau que possui duas raízes, e as duas raízes são positivas.
Ah, professor, mas lá na opção só vou marcar uma opção. E agora, como é que eu vou fazer, né? Bom, então vamos analisar lá as opções. Bom, então, ao resolver a equação de segundo grau, chegamos nesses valores para T1 e T2. T1 é 40, T2 é 20. Então, fica bem claro que a opção correta é o item B, né? Mas vamos tentar compreender aqui a ideia da equação de segundo grau, né? Então, temos o eixo das pessoas infectadas e o eixo T, que é os dias. Bom, então, a equação de segundo grau ela é uma parábola, uma curva, onde os valores vão aumentando e chega até um valor máximo, um valor de pico. Nesse caso da questão, como a questão bem coloca, o gráfico é para 60 dias. Então, o valor de pico vai ser na metade desses dias, no caso, 30 dias, né? Então, o valor máximo das infecções ocorre com 30 dias. Depois, volta a diminuir, né? Então, aumenta, chega no pico e diminui de forma até chegar, né, completar o ciclo de 60 dias. Ok. Porém, a questão pede os dias para marcar a infecção de 1.600. Então, se nós marcarmos aqui o 1.600, vamos verificar que o 1.600 ele intercepta o gráfico em 2 pontos, nesse primeiro ponto e nesse segundo ponto, que são justamente os valores de T1 e T2. Ó. Um valor seria esse, 20 dias, e o outro valor seria em 40 dias, né, que seria essa posição. Logo, a gente conclui que esses valores 40 e 20, né, são justamente os valores de dias que teríamos 1.600 infectados. Okay? Então, como ele quer a primeira detetização, iria correr a 20 dias, que é, como nós já vimos, o item B. Né? Outra coisa que podemos observar no gráfico é que o gráfico está com a abertura, né, a concavidade voltada para baixo. Isso acontece por quê? Porque o coeficiente A é negativo. Então, o coeficiente A é negativo, o A negativo, concavidade para baixo. Se o A fosse positivo, concavidade para cima. Ok? Então, essa é a resolução da questão. Espero que tenha ajudado a todos. Bons estudos e até a próxima.